Olá, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre inovação e geopolítica. Principalmente a gente vai falar sobre o elemento da competitividade dentro desse contexto. No contexto da inovação, a competitividade é um elemento absolutamente essencial, porque é a competitividade que gera o incentivo para o investimento e para a inovação em tecnologias de ponta. Por outro lado, a gente tem que destacar uma dualidade entre a competitividade, por um lado, e a cooperação, por outro lado. Porque, ao mesmo tempo em que a inovação necessita da competitividade, a inovação, para acontecer, também depende de um ambiente cooperativo, que garanta um ambiente estável entre os países, para que os agentes econômicos possam investir a longo prazo no desenvolvimento de novas tecnologias. Então, dentro dessa dualidade, a gente fica com a pergunta de como criar um ambiente que seja competitivo, que tenha os incentivos para a competição, mas ao mesmo tempo seja previsível e justo, e permita a entrada de novos jogadores, novos processos técnicos, novos mercados. Então, se por um lado a gente tem a emergência de novas tecnologias disruptivas que têm estressado o sistema internacional. Então, tecnologias de ponta como inteligência artificial, entre outras tantas, têm já alterado a percepção que os países têm do equilíbrio de poder no sistema internacional e das suas capacidades relativas. E essas tecnologias já são percebidas como essenciais para o futuro esses países garantirem supremacia, seja supremacia de cunho econômico ou seja supremacia de cunho militar. Então, dada a importância estratégica dessas novas tecnologias, isso cria incentivos para que os países, às vezes, se engajem em atividades ou comportamentos excessivamente agressivos, o que a gente chamaria de corrida tecnológica ou guerra tecnológica, que se traduz em políticas públicas como subsídios, investimentos em empresas tecnológicas, regulamentações desfavoráveis a tecnologias estrangeiras, acordos comerciais preferenciais com outros mercados, com o intuito de excluir a competição, a concorrência, barreiras comerciais tarifárias ou não tarifárias para proteger a produção doméstica, entre outros tipos de políticas públicas. Nessa corrida tecnológica, das novas tecnologias, a gente tem três grandes polos: os Estados Unidos, a China e a União Europeia, mas outros países, inclusive países emergentes, têm surgido nessa corrida, como Índia, Japão, Coreia e Rússia. Outra coisa que essa guerra implica é diferentes modelos de regulamentação da incorporação dessas novas tecnologias ao arcabouço institucional desses países. Então, nós temos modelos de regulamentação que ainda estão sendo discutidos, mas que são bastante diferentes entre si, comparando, por exemplo, os modelos de Estados Unidos, China e União Europeia. Isso tem implicações, porque no futuro, caso esses modelos sejam consolidados e eles sejam muito diferentes entre si, essa diferença pode impossibilitar a comunicação, a transferência de tecnologia entre esses países, dificultando ainda mais o ambiente cooperativo. Então, tudo isso foi falado sobre a competição, a competitividade. Mas, por outro lado, a cooperação é um elemento absolutamente necessário para que o desenvolvimento tecnológico ocorra, porque os ecossistemas de inovação que desenvolvem essas tecnologias de ponta, como a gente tem visto no curso, eles são essencialmente transnacionais. São agentes se comunicando com agentes dentro de outros países, e essa comunicação é absolutamente essencial para estimular a inovação. Esses agentes são não só as empresas que investem e desenvolvem novas tecnologias, mas também a academia, os cientistas, os governos, etc. Então, a cooperação é necessária para garantir que esse ambiente não seja excessivamente competitivo. Então, o que a gente tem, dada essa dualidade entre competição e cooperação, é que o papel da diplomacia científica e da diplomacia da inovação é de fornecer insumos para amenizar essa tensão. Especificamente nos países da América Latina, é importante que as pessoas que são formadas na área da diplomacia científica e na área da diplomacia da inovação saibam assessorar os decisores públicos a entender esse ambiente complexo que envolve tendências de competição e de cooperação e saberem se posicionar de forma estratégica nesse ambiente e reconhecer as ferramentas que a diplomacia científica e a diplomacia da inovação têm para garantir
um ambiente que seja cooperativo, ao mesmo tempo que permita também os incentivos à competição e à inovação tecnológica.